Olá! Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo numa área essencial do direito penal. Vamos entender como o nosso Código Penal cria uma verdadeira escala de proteção. Uma escala que começa punindo só o risco, passa pela lesão física e chega até o crime máximo, que é o crime contra a vida. A gente vai basicamente decodificar a lógica por trás dos artigos 121 a 136, que cuidam dos crimes contra a pessoa. E para começar, já deixo aqui uma pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Quando é que um ato vira crime, mesmo que no fim das contas ninguém saia machucado? Pois é, a resposta para isso leva a gente direto para a base da proteção penal, os chamados crimes de perigo. Ok, vamos entender isso melhor. A grande chave para sacar essa parte do Código Penal é pensar numa hierarquia, sabe? Numa escala de proteção. A lei vai organizando os crimes contra a pessoa em vários níveis de gravidade. E olha, a melhor forma de enxergar isso é com a imagem de uma pirâmide. E tá aqui ela, a nossa pirâmide do dano. Lá na base, a gente tem o perigo. É aqui que o simples fato de criar um risco já pode ser punido. Subindo um pouco, no meio, a gente encontra a lesão, que é quando o dano físico realmente acontece. E lá no topo, o bem mais protegido de todos, a vida, com os crimes de homicídio. Vamos começar por baixo, pela base dessa pirâmide. Essa base da pirâmide trata de uma ideia muito interessante. A lei pode punir alguém só por criar um risco real e comprovado, mesmo que, por sorte, ninguém tenha se machucado. Ou seja, a lei não fica esperando o pior acontecer para poder agir. Ela já pune a própria irresponsabilidade que colocou alguém em perigo. O conceito central que a gente precisa ter em mente aqui é o de perigo concreto. E isso não é um risco qualquer, um risco abstrato, hipotético, de jeito nenhum. Para que esses crimes existam, a acusação tem que provar, sem sombra de dúvida, que uma pessoa específica foi colocada numa situação de perigo real, imediato. Agora olha só que detalhe curioso e que mostra como a lei é precisa. Vamos comparar dois crimes que parecem muito próximos, o abandono de incapaz e a exposição de recém-nascido. Os dois envolvem deixar uma pessoa vulnerável para trás, certo? Certo. Só que a lei olha para a motivação. No segundo caso, existe um elemento super específico, a intenção de ocultar a própria desonra. E essa diferença na motivação, ela muda completamente o tamanho da pena. A punição para o abandono geral, que é uma quebra de um dever de cuidado, é bem maior do que a pena para a exposição de um recém-nascido. Isso porque a lei entende que, nesse segundo caso, pode existir uma vulnerabilidade emocional da pessoa que comete o ato e, por isso, a culpabilidade dela seria menor. E essa categoria de crimes de perigo é bem ampla, viu? Inclui, por exemplo, a omissão de socorro, que pune a nossa falha no dever de ajudar o próximo. Tem também o perigo de contágio, que pune a exposição irresponsável a doenças, e os maus tratos, que criminaliza o abuso de poder que gera perigo. Em todos eles, o foco é o mesmo: punir o risco antes que o dano aconteça. Então vamos lá, subindo um degrau na nossa pirâmide. Agora, aqui no meio, o dano não é mais só um risco, uma possibilidade. Ele é real, é palpável. Estamos falando das lesões corporais. E a lei é bem metódica aqui, ela classifica as lesões pela gravidade, o que, claro, muda completamente a punição. O nosso ponto de partida é a lesão corporal leve. A lei define essa lesão de um jeito interessante, por exclusão. Basicamente, se a ofensa à integridade física não for grave nem gravíssima, então ela é leve. A pena aqui, como a gente pode ver, é de detenção de 3 meses a 1 ano. É a base dos crimes de lesão. Agora a coisa começa a ficar mais séria. Subimos para a lesão grave. E reparem no salto da pena. Agora é reclusão de 1 a 5 anos. É um regime mais severo. E a lei dá critérios bem objetivos. Por exemplo, a lesão deixou a pessoa incapacitada para suas atividades normais por mais de 30 dias? Ou a lesão gerou um perigo real de morte? Se a resposta para alguma dessas perguntas for sim, o crime é grave. E, no topo das lesões, nós temos a gravíssima, com uma pena que pode chegar a 8 anos de reclusão. O que define esse tipo de lesão é a permanência, a severidade do dano. A gente está falando aqui de consequências como incapacidade permanente para o trabalho, a perda de um braço, de uma perna, da visão, ou uma deformidade que não tem conserto. O dano aqui é, na essência, irreversível. Ok, antes da gente continuar, preciso de atenção total aqui, porque a gente precisa entender um conceito que é crucial, o crime préter-doloso. O nome parece complicado, né? Mas a ideia é bem simples. Imagina assim, a pessoa queria um resultado, ela tinha a intenção, isso é o dolo. Mas, por falta de cuidado, por negligência, isso é a culpa, ela acabou causando um resultado muito pior, um resultado que ela não queria. E esse conceito nos leva direitinho para a lesão corporal seguida de morte. Esse é o exemplo clássico, perfeito, de crime préter-doloso. A intenção inicial da pessoa era só ferir.
Existiu o dolo de lesionar. Só que, por culpa, a vítima acaba morrendo. Veja bem, o agente não queria matar, mas o resultado mais grave aconteceu. E finalmente chegamos ao topo da pirâmide, o bem jurídico mais importante de todos, a vida. Nos crimes de homicídio, a análise fica ainda mais detalhada. A lei não quer saber só se alguém morreu, ela quer saber principalmente qual era a exata intenção de quem cometeu o ato. Homicídio não é uma coisa só. É um espectro. A lei vai analisar se houve dolo, ou seja, a intenção clara de matar, ou se foi culpa, uma falha de cuidado. Ela vai examinar se existia um privilégio, como uma forte emoção que pode diminuir a pena, ou se existiam qualificadoras, como um motivo cruel, que aumentam a pena drasticamente. E tudo isso se reflete direto nas penas. O homicídio culposo, sem intenção, tem uma pena muito menor. Já o homicídio simples, que é o matar alguém do artigo, tem pena de 6 a 20 anos. O qualificado, que envolve crueldade ou um motivo banal, por exemplo, pode chegar a 30 anos. E ainda temos o feminicídio, que é um crime autônomo, específico, para quando se mata uma mulher por razões da condição de ser mulher, com uma pena altíssima, que pode chegar a 40 anos. A lei também reconhece situações humanas que são extremamente complexas. Um exemplo disso é o infanticídio. A palavra-chave aqui é estado puerperal. É uma perturbação psicológica e física muito intensa que pode afetar a mãe logo depois do parto. A lei entende que essa condição diminui a capacidade de entendimento dela e por isso cria um crime específico com uma pena menor que a do homicídio comum. Certo, a gente já subiu a pirâmide inteira. Agora, vamos para o ponto que talvez seja o mais importante e onde acontecem as maiores confusões. Diferenciar crimes que têm resultados parecidos. A chave, como a gente viu o tempo todo, está na intenção de quem agiu. Vamos decodificar isso de uma vez por todas. E essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Vamos analisar juntos. Primeira situação. A pessoa quis ferir e a vítima morreu. O que decide se é lesão seguida de morte ou homicídio? A intenção específica de matar. Se ela existiu, é homicídio. Segunda situação. A pessoa foi imprudente e a vítima morreu. O que diferencia do homicídio culposo para a lesão seguida de morte? A intenção inicial de agredir. E a terceira, a pessoa atirou para matar, mas a vítima sobreviveu. É tentativa de homicídio e não lesão corporal. Por quê? Porque o que manda é a intenção de matar. E tudo isso nos deixa com essa reflexão final. A lei deve punir o que se pensa ou o que se faz. Como a gente viu ao longo de toda essa pirâmide, a resposta do direito penal é os dois. O resultado da ação é, claro, fundamental. Mas é a intenção, o elemento subjetivo, o pensamento por trás do ato que define a verdadeira fronteira entre um crime de perigo, uma lesão corporal e um atentado contra a própria vida.